Abra sua Bíblia. Hebreus 9, 27. É uma palavra de reflexão, mas você será abençoado, e eu também. Hebreus 9, 27. É um pouco estranho ler esse versículo numa festa de 23 anos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. No final eu quero que você dê uns glória a Deus, uns aleluia e se alegra. Só não pode abraçar, né, pastor? Glória a Deus. E como nós gostamos de abraçar uns aos outros, né, irmão? Faz parte. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém. Quero agradecer também ao amigo John, Carlos Cândido, irmã Eliane, irmã Maraísa, Edmilson, Cláudia, pessoas que nós amamos de muito tempo, Tchãozinho, sua esposa. Que Deus abençoe todos vocês, toda a igreja. Meus irmãos, um dia eu estava orando pela manhã e Deus me mandou pegar uma caneta. E eu peguei uma caneta e comecei a escrever essa palavra. Num domingo de manhã chuvoso, eu comecei a escrever. E Deus falou comigo naquela manhã: qual será as suas últimas palavras na hora da morte? Você não pode esquecer, com o caráter que você der o último suspiro, é o mesmo caráter que você ressuscitará. Se você descer à sepultura com caráter de não crente, vai ressuscitar não crente. Mas se der o último suspiro, dizendo: bendito seja o Deus que me deu a vida e agora está me tirando a vida, você ressuscitará para a vida eterna com Ele. Eu sinto a glória do Senhor sobre esse lugar. Aleluia. Então você vai ressuscitar com o caráter que descer à sepultura. Se descer à sepultura com caráter santo, vai ressuscitar com caráter santo. Se der o último suspiro com caráter de salvo, ressuscitará salvo. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eu vou mostrar para você o abismo que há entre o crente e o não crente. Eu vou mostrar para você o abismo das últimas palavras de um não crente na hora da morte e de um crente na hora da morte. Você vai ver que é tremendamente diferente. Um abraço, meu amigo Neurim, Deus te abençoe. Irmã Paula, Cauã. Últimas palavras na hora da morte. Um ímpio, as suas últimas palavras é triste. As últimas palavras de um não crente, pastor, é a coisa mais horrível que existe. É um desespero da alma, é uma fadiga da alma, sabendo que ela vai para um lugar terrível. Porque o Espírito que é eterno comunica a alma para onde ela vai.
quando morre um ímpio, é por isso que a Bíblia, ela não expressa nenhuma alegria de Deus quando morre um ímpio. A Bíblia não mostra expressão, a não ser de tristeza e pesar. Mas a Bíblia diz que quando morre um salvo, o céu se alegra, Deus dá risadas. Quando morre um salvo, a Bíblia diz, preciosa é a morte dos salvos, é a vida dos salvos aos olhos de Deus. Agora, quem lembra do Hugo Chávez, presidente da Venezuela? Ele era anti-Deus, anti-Israel. Até então, tudo bem. Mas o dia que eu vi ele gravando um vídeo, Hugo Chávez gravou um vídeo, e ele falou da alma. Quando você fala da boca para fora, Deus ainda releva. Mas quando você fala da alma, Deus coloca na balança o que nós falamos. E eu vi aquele vídeo do Hugo Chávez dizendo: eu amaldiçoo Israel. Se eu pudesse, eu exterminaria Israel da face da terra. E o Deus deles. Naquele dia, eu disse para minha esposa: os dias desse imperador está contado, porque Deus vai sentenciá-lo. Não deu outra, porque uma das coisas que Deus disse para Abraão foi: abençoarei os que abençoarem você, mas os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E naquele dia Hugo Chávez amaldiçoou Israel da alma, e o céu também não deixou barato e lançou a sentença. Hugo Chávez foi tomado de um câncer mortal em poucos meses, e ele foi levado para ser tratado em Cuba, como alguns sabem. Sabe como Hugo Chávez morreu? Um homem que não temia Deus, um homem que não virou-se para Deus, um homem que ignorou Deus, um homem que não levou Deus a sério. Ele morreu no leito. As últimas palavras de Hugo Chávez foram: chamou um general porque não tinha nem voz. A voz que tanto gritou, não tinha nem força para falar mais. Chamou um general. O general colocou o ouvido perto da sua boca e ele sussurrou: pelo amor de Deus, não me deixem morrer. Eu estou sentindo o cheiro do inferno para onde eu vou. Não é desesperador você ouvir essas palavras? Não é angustiante? É triste você ouvir. Isso é o desespero da alma de um homem que teve ouro, teve prata, teve riqueza, melhores carros, melhores aviões, melhores generais, melhores assessores, melhores tudo, mas ignorou aquele que conduziria a sua alma depois da morte. Como ele ignorou Deus e nem na hora da morte se voltou para Deus, Deus também o ignorou. E ele disse: pelo amor de Deus, não me deixe morrer. Eu estou sentindo o cheiro do inferno para onde eu vou. Misericórdia. Essas são as palavras de um ímpio na hora da morte. Ele não tem esperança, ele não tem convicção, ele não tem o Espírito Santo. O único que pode mudar essa realidade para outras palavras se chama Espírito Eterno de Deus, que está aqui agora. Há uns anos atrás você também falaria essas palavras, mas o Senhor mudou o curso da sua vida. Um filósofo, para os que estudaram um pouco mais, um filósofo Voltaire,
O famoso zombador. Zombou de Deus, zombou da igreja, zombou dos pastores, zombou dos crentes. Teve um fim terrível. A sua enfermeira particular, eu li essa biografia. A enfermeira particular de Voltaire, ela disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Olha o que a enfermeira particular dele disse: por todo o dinheiro da Europa, eu não quero ver mais um incrédulo morrer, um homem que não tem Deus, que não tem esperança morrer. E ela disse: toda noite ele gritava: socorro, socorro, a minha alma, ela está vendo trevas, ela está sentindo as chamas do inferno. Socorro, socorro, alguém me ajude, socorro, socorro. E ele morreu gritando socorro. Não são tristes essas palavras? Morreu tentando segurar em alguma coisa que não tem mais condições. David Hunt, o ateu, ele gritou: estou nas chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. Eu estou falando de homens que virou as costas para Deus, de pessoas que ignorou Deus. Eu estou falando de pessoas que morreu sem esperança, porque não se voltaram para Deus. O que você queria ouvir deles, a não ser essa angústia, essa tristeza, essa fadiga dessas palavras, que até ouvir dói a nossa alma. Mas precisamos ouvir. Napoleão Bonaparte, o grande imperador, que quis dominar toda a Europa, que quis unir novamente a Europa, mas ela nunca mais vai se unir. É a visão de Daniel: pernas de barro e ferro não dá liga. Por mais que o diabo, por mais que os homens ricos, por mais que os imperadores querem levantar o Império Romano novamente, ele nunca mais se levantará, porque Deus o desesticulou. O império, o reino que vai vir agora, não é o romano, não é o grego, não é da cultura. O reino que vai vir agora é o Senhor Jesus, que virá em glória para reinar 1000 anos nessa terra. Vai ser 1000 anos de gozo, 1000 anos de justiça, 1000 anos. Aí sim, o socialismo vai funcionar, quando Jesus vier reinar. Mas hoje, com homens gananciosos, avarentos, não. Napoleão Bonaparte escreveu: seu médico particular. Olha o que o médico dele escreveu. Um homem grande, rico, poderoso. Olha o que escreveu o médico particular dele: o imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. Triste demais, não é? Não é triste isso, irmão? O imperador morre solitário e abandonado. A sua luta de morte é terrível. Essas são frases de um ímpio na hora da morte, de quem não tem esperança na hora da morte. César Borgia, um estadista, ele escreveu: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não foi isso que o Senhor disse para Israel?
Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Igreja, prepara. Irmão, prepara. Os dias dessa terra são breves. Talvez o pastor Manuel achou que viveria mais tempo, e a igreja estava orando, e a igreja também achou que ele viveria mais tempo, mas o céu é soberano, e o céu decidiu recolhê-lo para a eternidade. Dá um glória a Deus, irmão. Quem perdeu foram os que ficou, mas o pastor Manuel, ele está nos braços eternos, ele está na glória eterna, ele nunca mais vai errar, nunca mais vai pecar, nunca mais vai chorar, nunca mais vai ter problemas, porque ele já descansa na eternidade. E Jesus não curou ele, porque Jesus não quis curar, Jesus quis levá-lo. Se Jesus quisesse curar, Jesus teria curado. Olha, te prepara, irmão. Você pode ir essa noite, eu posso, amanhã. Carlos IX, da França, as suas últimas palavras no leito de morte foi: estou perdido, reconheço claramente, a minha alma se desfalece. Que tristeza. Isso não te comove? Isso me perturbou. Irmãos, quem morre sem Cristo, nunca mais verá a Deus, a não ser no juízo final, para ser lançado no lago de fogo. O inferno é terrível. Alguém até brinca: não, eu vou para lá porque lá tem muita gente, a gente vai conversar muito tempo lá. Não! Se apagar todas essas luzes aqui, eu não vejo o pastor Odair dali. Isso é escuridão normal. A Bíblia diz que o inferno é mais do que escuridão, é densas trevas, profundas trevas. Lá não tem diálogo, lá não tem conversa, lá só tem dor, lá só tem gritos, lá só tem berros. A Bíblia diz que a alma, ela perde a semelhança e a imagem, ela se desfigura, a ponto da Bíblia dizer: a alma vira bicho e o fogo nunca apaga. Lá não se conhece uns aos outros. Mas o Senhor vai ver o pastor Manuel lá no céu, porque a Bíblia diz que quando chegarmos lá, vamos ver Jesus como Ele é, vamos ver Paulo como Ele é, vamos ver Jó, Abraão, Isaac, Jacó, o seu parente querido que morreu em Cristo. Você vai abraçá-lo lá, vai vê-lo lá, porque lá é lugar sem dor, é lugar de paz, é lugar de gozo, é lugar de alegria. Eterna, 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 eternamente glória. Quem vai para lá pode glorificar a Deus. Mazinho, Mazarino, a alma está perdida. Hobbes, um filósofo inglês, na hora da morte, ele diz: estou diante de um terrível salto nas trevas. Olha, que coisa triste. Estou diante de um terrível salto nas trevas. Agora, vamos ver se tem diferença. Vamos ver se tem diferença agora.
a palavra do salvo na hora da morte. Olha o abismo. Olha o abismo. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, viveu nos tempos de João. Prenderam ele, irmã Eliane. Colocaram ele numa praça. Amarraram ele àquele tronco. E colocaram fogueira, lenha, livros embaixo. Os seus próprios livros. E disseram para Policarpo em praça pública: Policarpo, se você negar a Jesus, você não vai morrer. Se você negar a Jesus, nós vamos desamarrar você e vamos honrar você, e você não morrerá. Pobres homens, pobres homens. Policarpo deixou eles falar. Quando eles terminaram de falar, Policarpo virou para todos e disse: posso falar? Pode. Quando eles acharam que Policarpo negaria Jesus, ele disse: eu sirvo a Jesus há muitos anos, e ele só me fez bem, e ele só me faz bem. Ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é poderoso, ele é tremendo. Tudo que eu escrevi sobre ele, eu continuo mantendo de pé. E eles disseram: mas você vai morrer. E ele disse: coloca fogo nessa fogueira logo, para que eu possa encontrá-lo na sua glória. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? É a certeza de salvação. É diferente quando o salvo parte para a hora da morte. Coloca fogo nessa fogueira logo, porque o meu Jesus está me esperando, e eu vou encontrar com ele, e vou ficar com ele para sempre. Coloca a mão no seu coração. Assim diz a palavra: o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se você partir agora, o céu te aguarda. Você é diferente do ímpio. Você não é sem esperança. É 23 anos pregando a esperança viva. Se você morrer, vai para o céu, e vai mesmo. Quem tem certeza que se partir hoje, vai para a eternidade? Policarpo partiu, mas não morreu. Quem serve o Senhor não morre, só parte dessa vida para outra. Edmilson, fecha os olhos aqui, já abre na eternidade. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estevão, quem lembra de Estevão? Estava sendo preparado para ser apedrejado na hora da morte. Irmão, se um monte de pessoas cercam para apedrejar alguém, você vai fazer o quê? Vai vazar, vai dar linha. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele dá as suas últimas palavras foram estas: não de covarde, não de alguém sem esperança, não de alguém que não tinha Deus, mas de alguém que já estava vendo a eternidade. E ele dá suas últimas palavras como um brado de vitória. Ele levanta sua voz e diz: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem à destra dele, de pé, me esperando. O Senhor está te esperando, Ele está te esperando, e daqui uns dias você vai chegar lá. Aguenta firme, aguenta firme.
essa fadiga um dia acaba, essas lágrimas um dia serão cessadas, essa tristeza será consolada eternamente, essa luta contra o pecado dia e noite, noite e dia, dia e noite, ela vai acabar, e você será revestido de um corpo de glória, aonde nunca mais ficará doente, aonde nunca mais sentirá dor, aonde nunca mais terá limitações. Essas dores vão acabar. Estevão diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à minha espera. Diga comigo assim: aguenta firme. Esse caminho chamado Evangelho é um caminho apertado, ele sangra os pés, ele causa terror, ele causa fadiga. Diga mais alto: Satanás, ele vem contra nós ferozmente. É calúnia, é pecado, é luta, é escassez, é tanta angústia. Às vezes queremos até voltar, mas levante a sua mão, não volte, não pare, aguenta firme. Jesus está no fim desse caminho, ele está te esperando lá no final, e quando você chegar lá, ele vai olhar nos seus olhos, ele vai te dar um abraço, ele vai dizer para você: o tempo do sofrimento acabou, o tempo da angústia acabou, o tempo da tristeza acabou, o tempo de lutar contra o pecado acabou. Quem pode adorar a Deus, quem pode glorificar, quem pode sentir o céu? O ladrão da cruz, um dos ladrões, todo orgulhoso e soberbo. Tu não é o rei do judeu, tu não é o salvador, tu não é o libertador, tu não é o curador. Salva a ti e a gente também. Esse foi para o beleléu. Palavras de quem não tem esperança. Mas o outro ladrão, ele viu que os sacerdotes de Israel não viram, ele viu que o Israel daquela época não viu. Ele disse as últimas palavras do ladrão: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo, hoje ainda, tu vais conhecer a minha glória, tu vais conhecer de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Jesus estava dizendo: hoje ainda tu vais saber que antes que houvesse tempo eu era, antes que houvesse querubim, anjo, serafim, eu era, antes que houvesse dia, eu era. Você pode adorar aquele que era, aquele que é e aquele que vai vir. Esse Deus é tão grande que ele é maior do que a eternidade, irmãos. A eternidade não existe por causa dele, é ela que existe por causa dele. Ele não existe por causa dela, ela existe por causa dele. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador da eternidade. Dá para dimensionar um Deus desse? Quem já ouviu falar de Moody?
o grande avivalista, o grande ganhador de almas, John Cássio. As últimas palavras de Moody John Cássio, na hora da morte, não foram de derrotas, nem de covardia, nem de alguém que não tinha uma esperança viva. Olha, as últimas palavras de Moody, pastor Odair, foram essas: recua-se a terra, o céu se abre perante mim, Deus está me chamando e eu preciso ir. Este é o meu triunfo, este é o dia da minha coroação. Ele está vindo e eu vou ao encontro dele, e eu vou para os braços dele. Esta terra só me verá quando eu voltar com ele para reinar no milênio. Eita glória, irmão! Que o Senhor te dê essa certeza, que o Senhor te dê essa convicção, e que nada te detenha para servir a Deus. É muito forte uma convicção dessa na hora da morte. Isso é privilégio de salvo. Teve uns que nem provou a morte. Enoque foi transladado. Elias conversando com Eliseu, o Senhor resolveu tomá-lo num redemoinho e levá-lo numa carruagem ao céu. Se desprende mais dessa terra. Você não viverá muitos anos aqui. A sua cidade não é essa, aqui é só de passagem. A sua cidade permanente, ela já está preparada, ela já está pronta, só está aguardando os moradores. Pastor, mas e os salvos? Eles estão debaixo do trono de Deus, num lugar eterno, esperando o grande dia, porque no céu do céu ainda nenhum salvo entrou, mas vai chegar o dia que as trombetas eternas soarão, os portões eternos se levantarão, e os salvos desde Adão entrarão marchando, entrarão cantando pelos portões da eternidade. A Ele glória, a Ele honra, a Ele eternamente a glória, a Ele adoração eterna. Você vai entrar pelos portões eternos. Ei, você não vai entrar pelos portões do inferno, você vai entrar pelos portões eternos, aonde Deus está, irmão. Já estou terminando, o pastor me deu até 8:50. Martin Lloyd Jones, um pastor britânico, ele foi médico da realeza britânica, abriu mão para cuidar do evangelho, para pregar o evangelho. Na hora da morte ele estava com câncer, e a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. E quando foi um dia ele chegou e disse: não orem mais por mim, eu já respiro o céu, eu quero o céu, Ele está vindo me buscar, e eu quero ir morar com Ele lá. Eu preguei sobre isso a vida inteira, e agora chegou a hora de ver como Ele é. Engraçado que a gente prega a vida inteira que quer encontrar com Ele. Jonathan Edwards, ele fez o culto fúnebre de David Brainerd na casa dele, nos Estados Unidos. E Jonathan Edwards escreveu no seu diário sobre David Brainerd. Ele escreveu:
Este sermão fúnebre é declaração pujante da esperança do cristão, concernente aos que já dormiram. E o tema do seu sermão, lá no velório do David Brainer, pastor, foi: os mortos bem-aventurados. Quando estamos em Cristo, firmados em Cristo, até os mortos são bem-aventurados. Na verdade não morre. Deus disse: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo. Os que foram estão vivos. Aleluia. Você lembra da última palavra de Paulo na hora da morte? Você viu a diferença das últimas palavras de um ímpio e as últimas palavras de um crente? Valorize essa riqueza. Essa riqueza, ela não depende de ouro, de prata, de carro, de casa. Ela não depende de dólar. Ela depende do Senhor. Ela depende do Espírito Santo. Ela depende da palavra. É uma riqueza incalculável. Os discípulos voltaram alegres, porque expulsaram o demônio e curaram o câncer. Jesus disse: vocês estão alegres, vou falar de uma alegria maior, de uma alegria duradoura, de uma alegria eterna. O vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O dia que fechar os olhos aqui, vai abrir lá. Alguém chegou para Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4 e diz: olha, você vai ser decapitado amanhã. É mesmo? É. Amanhã eles vão te decapitar. As últimas palavras de Paulo foram: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé viva no meu Deus que eu encontrei no caminho de Damasco. Eu vi ele e vi a voz dele. O que me resta é a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Quantos estão esperando a vinda do Senhor? Coloque-se em pé, por favor. As últimas palavras do seu mestre, lá na cruz. As últimas. Uma delas foi: Pai, perdoa eles. Eles não sabem do que fazem. Uma outra palavra de Jesus lá na cruz foi: tetelestai. Jesus estava dizendo: eu paguei o que ninguém teve condições de pagar até hoje para a salvação dos homens. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava dizendo: eu terminei o que Adão começou e não terminou, o que Moisés tentou, mas não terminou, o que Abraão começou também, mas não terminou. Eu terminei a obra da salvação. As últimas palavras de Jesus, tetelestai, foi: eu paguei com meu sangue o que o sangue dos bodes e touros não puderam pagar. A salvação dos homens. E a última palavra de Jesus, pastor Daí, Jesus não entregou a vida dele para o diabo, nem para a morte. É por isso que ela não venceu. E não entregou nem para o Império Romano. A sua última palavra foi: Pai, na
tuas mãos entrego a minha vida. Aleluia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí veio a última frase: está consumado. Quando o diabo achou que era um brado de derrota, foi o brado de maior vitória, que estrondou na eternidade, estrondou para todo lado. O inferno estremeceu, porque foi o brado que conquistou a sua salvação. É por isso que Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Pode cantar. Fecha os olhos. Tem ciúmes de mim. Qual serão as suas últimas palavras no dia de partir dessa terra? Que o Espírito Santo te dê palavras de vida eterna, de convicção no dia da sua partida. 23 anos pregando sobre a esperança, a salvação dos homens. 23 anos de vitória, 23 anos de milagre, 23 anos salvando, curando, fazendo maravilhas nessa casa. Abra sua boca para adorar, abra sua boca para glorificar, abra sua boca para agradecer.